coração e a alma, uma somente, uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que crerão, era só o coração e a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Paz e bênção, boa noite. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sendo derramada na sua vida. Eu quero ler aqui em João capítulo 14, o versículo 6, que diz assim: Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém. Alguém já disse que nós somos seres faltosos, nós somos seres da falta. E alguns pregadores já afirmaram que nós temos um lugar vazio dentro do nosso coração, que só Deus pode preencher ou só Deus pode encher. E eu concordo com esses pregadores, por exemplo, porque sei que nós somos incompetentes para amar, para perdoar, para promover a paz e para agir com sabedoria. Somos incompetentes, somos limitados porque somos pecadores. E por sermos pecadores, jamais teremos condições de gerar de verdade dentro do nosso coração a capacidade de amar como Deus ama, de perdoar como Deus perdoa, de ter sabedoria como Deus tem sabedoria e deseja nos abençoar com ela na prática do dia a dia. Então nós somos completamente incompetentes para gerar esses sentimentos em nosso coração. E se nós não recorrermos a Deus, se nós não nos aproximarmos de Deus através de Jesus, porque Ele é o único caminho que pode nos conduzir, nos colocar na presença do Senhor, para que possamos adquirir esses recursos, nós não conseguiremos por nós mesmos produzir esses recursos que tornam a nossa vida uma vida mais digna. Por isso, nós só conseguimos entrar em comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Se Jesus não nos conduzir
se Ele não nos levar à presença do Senhor, para que possamos conhecer o Senhor, nós continuaremos manifestando esse estado de vida precário que nos cerca como seres humanos e vamos continuar assistindo a vida ser deteriorada por conta desse estado precário que nós vivemos como seres humanos longe de Deus. Então nós precisamos nos aproximar de Deus, crendo que Jesus é o único caminho para isso. Existem milhões de deuses na face da terra. Existem milhões de caminhos que prometem nos colocar, nos introduzir na presença de Deus, mas a palavra do Senhor diz que eles não são competentes, capazes para fazer isso. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo é o único caminho que pode permitir que nós nos aproximemos de Deus e conheçamos então o Senhor e as suas verdades. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz assim: pois só existe um Deus e um só mediador, Jesus Cristo, que é o mediador entre Deus e os homens, louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos a carência, nós temos a necessidade, nós precisamos nos aproximar do Senhor, entrar no Santo dos Santos para poder usufruir da sua presença e permitir que a vida do Senhor flua através de nós em amor, em unidade, em comunhão. Mas isso, repito, só é possível em Jesus, porque Jesus é o único que nos coloca diante desse conhecimento a partir de Deus que nós precisamos adquirir, a fim de que esse conhecimento ele seja compartilhado à nossa volta, dentro da nossa realidade e, inclusive, pela permissão de Deus e pelo seu poder através de nós, essa realidade ser transformada a partir deste tempo que conhecemos a Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, conhecendo as verdades do Senhor. Mas nós precisamos também, através de Jesus Cristo, estar na presença de Deus para que assim, em nome de Jesus, nós conheçamos também algumas verdades a nosso respeito que o Senhor traz à tona, que Ele traz à superfície para aperfeiçoar a nossa vida, a fim de que nós sejamos esses canais através dos quais Deus compartilha a sua vida. Por isso precisamos nos aproximar de Deus com simplicidade, com humildade, entendendo que nós precisamos que o nosso coração seja transformado, a nossa compreensão sobre Deus, os nossos sentimentos, a fim de que a nossa vida afetiva agrade ao Senhor e seja esse caminho por onde Deus vai permitir que a vida dele flua e alcance outras pessoas também. Então nós precisamos ir diante de Jesus e permitir que Jesus fale algumas verdades de Deus para nós e introduza essas verdades do Senhor em nosso coração, a fim de que a nossa vida seja transformada e tenhamos uma vida nova diante de Deus a partir do momento que Jesus introduz, enche o nosso coração com as verdades de Deus, mostrando para nós que algumas crenças, algumas verdades ou supostas verdades que estão presentes em nossos corações, elas precisam deixar o nosso coração para que as verdades de Deus assumam esse lugar de forma absoluta. Quando Jesus entrou no mundo e quando Jesus andou entre os homens, ele deixou muito claro que com ele o reino de Deus estava chegando e com ele os valores, as verdades do reino de Deus. Jesus Cristo ensinou e pregou sobre a vida familiar. Jesus Cristo ensinou e pregou a respeito da vida social. Jesus Cristo pregou e ensinou sobre a vida religiosa, sobre a vida política. Jesus Cristo pregou e ensinou acerca de como nós podemos produzir, viver em amizade, em paz com o nosso próximo, com os outros seres humanos. Muitas pessoas rejeitaram essa verdade e permaneceram distantes do Senhor, ignorantes acerca de Deus e das suas verdades
preferindo dar lugar àquilo que eles mesmos produziam e acreditavam. E por isso a vida desse ser humano que rejeitou Jesus continuou sendo uma vida precária e, portanto, uma vida deteriorada na presença de Deus, produzindo uma realidade falsa, ilusória, que não trazia paz, que não trazia segurança para ninguém. Então, quando Jesus vem morrer na cruz, nos substituindo na cruz, pagando o preço alto que ele pagou, ele veio revelar as verdades de Deus e produzir a nossa reconciliação com o Senhor. Jesus Cristo era o caminho, a verdade de Deus entre nós, a fim de que nós tivéssemos paz com Deus a partir das verdades que ele revelou. O que nós precisamos colocar em prática é essa nossa caminhada, a nossa reflexão sobre a quem nós estamos seguindo ou pensar naquilo em que nós estamos acreditando como verdade, que na verdade não é verdade alguma. É só uma opinião, uma crença que precisa cair diante da verdade que é Jesus Cristo. Caminhar com Jesus significa seguir a Jesus. Caminhar com Jesus significa passar pelo caminho que ele é, para que assim ele abra as portas e nós possamos entrar na presença de Deus para conhecer o Senhor e as suas verdades, conhecer de fato quem nós somos na presença de Deus, a fim de que ele mude a nossa vida e as verdades do Senhor habitando em nosso coração, elas possam tocar a nossa vida familiar, as nossas amizades, a nossa vida profissional, elas possam tocar na nossa vida em sociedade e a partir dessas verdades, a sociedade, a humanidade conseguir se comportar de forma que agrade a Deus e a vida então se torne mais digna. Mas isso só é possível se nós passarmos, se nós andarmos nesse caminho que é Jesus Cristo, o único capaz de nos colocar como mediador na presença de Deus para que possamos usufruir desses recursos espirituais, emocionais que são tão necessários para que a nossa vida seja uma vida digna como seres humanos. Que seja assim na sua vida. Que você permita que Jesus Cristo conduza você até a presença do Senhor e que na presença do Senhor a sua vida seja transformada pelo conhecimento que você está adquirindo em Deus. Que a sua vida seja completamente transformada a partir das verdades que Deus revelar a você nesse processo contínuo onde a sua vida será aperfeiçoada para a glória de Deus. Senhor, muito obrigado, porque Jesus Cristo é o caminho, é Ele o único capaz de nos colocar na presença do Senhor para que conheçamos o Senhor e conhecendo o Senhor, nós venhamos a conhecer as verdades acerca do Senhor e não sejamos mais ignorantes quanto a essas verdades. Muito obrigado pela vida de Jesus, que nos coloca na presença do Senhor, a fim de que o Senhor aperfeiçoe o nosso coração, o nosso caráter, a fim de que a nossa vida ela seja uma vida que te agrade e uma vida que produza mais dignidade nos lugares, no contexto onde nós estamos a partir de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.